Shabbat Shalom, queridos. Deus os abençoe ricamente. Que bom estarmos aqui, né? Neste, nesta sexta-feira à noite, para tributarmos louvores ao nosso Deus, para agradecermos, porque Ele nos deu uma semana de paz, Ele nos guardou de uma forma sobrenatural. O Senhor tem respondido às nossas orações, tem suprido as nossas necessidades, tem nos livrado de projetos secretos de Satanás. O Senhor tem estendido a mão dele com graça e poder e tem nos abençoado. Então nós temos que agradecer. Vamos agradecer? Pai bondoso, louvado seja o teu nome. Somos gratos a ti pelo teu amor, somos gratos a ti pelo teu perdão, somos gratos a ti por tua infinita misericórdia que se renovou manhã após manhã nesta semana. Somos gratos a ti pelos teus grandes livramentos. Quantos livramentos o Senhor operou nas nossas vidas e operou nas nossas famílias e operou na igreja e operou no Brasil. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos supriu de todo bem. O Senhor nos livrou de obras malignas. O Senhor nos livrou da peste perniciosa, dos demônios que se propagam nas trevas. O Senhor nos livrou da mortandade que assola ao meio-dia. O Senhor nos livrou, ó Deus, desta praga maligna chamada Covid-19. O Senhor nos livrou, Senhor, e nós te bendizemos por isso, porque o Senhor visitou a nossa casa com paz, visitou a nossa casa com cura, visitou a nossa casa com provisão. A tua presença esteve em nós durante toda esta semana. A tua palavra foi ministrada nas nossas casas, incenso de louvor, de adoração, de intercessão subiu das nossas casas a tua presença. Nós te louvamos, Senhor. A nossa gratidão a ti é imensa, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem das tuas mãos. Senhor, eu quero te agradecer pelos meus amados irmãos que estão nessa live conosco nesta noite. Que a tua presença envolva cada um, que o teu descanso domine as suas vidas, haja descanso mental, haja descanso físico, haja descanso emocional, haja descanso na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Todo fardo seja removido de sobre os seus ombros, toda ansiedade seja colocada aos teus pés. Oh, rianda sanda namakali edekofli abarrachandanaco loconiagena, que o Senhor fortaleça cada um dos teus amados na força e no poder do Senhor, que eles continuem crescendo na tua presença em fé, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eles possam ter um Shabat na tua paz, dominados pela tua paz, Senhor, que a tua paz, que excede todo entendimento, monte guarda nos seus corações. Eu os abençoo no nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, amém, aleluia. É bom agradecer, como é bom agradecer. A gratidão sempre deve se fazer presente em nossos corações. Mas hoje eu gostaria de começar com vocês uma meditação baseada
no livro de 1 de Reis, capítulo 17, e a gente vai trabalhar em cima das 3 fases da vida do profeta Elias. Nós vamos dar em termos devocionais, tá bom? Para que nós recebamos daquilo que o Espírito tem a ministrar nos nossos corações, através da vida do profeta Elias. E eu gostaria de ler o texto de hoje, que é 1 de Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 7. Ouçam a palavra de Deus. Pode abrir aí na sua casa. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Diz a palavra: Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive Yahvé Deus, Yahvé, Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá orvalho, nem chuva, senão por meio da minha palavra. Depois a palavra de Yahvé veio a Elias dizendo: retira-te daqui, vai para o leste e esconde-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Elias partiu e fez conforme a palavra de Yahvé. Foi habitar perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas, decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chovido na terra. Amém, queridos? Que bênção, né? Que bênção. Como é bom ouvirmos a voz de Deus. Como é bom obedecermos a esta voz. O profeta Elias é um profeta do reino do norte, tá? Eu creio que vocês têm uma visão assim clara do Reino Unido e o Reino Dividido. O Reino Unido durou 120 anos de Reino Unido. O primeiro rei do Reino Unido foi o rei Saul, que governou 40 anos. O segundo rei foi o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que governou também 40 anos. E o terceiro rei foi o rei Salomão, filho do rei Davi. O rei que foi possuído pela sabedoria do Deus Todo-Poderoso e governou como um estadista, um verdadeiro estadista, porque Salomão não pegou da espada em momento algum no seu reinado, porque ele governou pela sabedoria, ele era um erudito, né? E as guerras foram feitas nos dias do rei Davi, mas Salomão desfrutou das guerras conquistadas pelo seu pai. E Salomão governou 40 anos. Mas devido à idolatria do rei Salomão, que casou com muitas mulheres, ele teve muitas esposas, sem contar as concubinas, e pelo fato dele ter casado com muitas mulheres, e muitas delas pagãs, muitas dessas mulheres eram mulheres que serviam a seus deuses, aos deuses dos seus ancestrais, das suas nações. Então, Salomão foi corrompido espiritualmente.
através desses casamentos. E ele, para agradar as suas esposas, desagradou ao nosso Deus. E aí ele permitiu que altares aos ídolos fossem construídos em Jerusalém, e ele serviu nesses altares juntamente com as suas esposas. E Deus declarou que iria dividir o reino por causa do pecado de Salomão. Não iria dividir nos dias de Salomão por causa de Davi, mas iria dividir no filho de Salomão, como de fato Deus assim o fez. Nos dias do rei Roboão, o reino foi dividido e 10 tribos ficaram no reino do norte, com Jeroboão, e 2 tribos ficaram no reino do sul, com Roboão. E essas 2 tribos ficaram com Roboão por causa do amor a Davi, por causa da aliança que Deus tinha com Davi. A lâmpada não poderia se apagar da casa de Davi. Então, por fidelidade a Davi, Deus permitiu que a tribo de Judá e a tribo de Benjamim formassem o reino de Judá, que ficava no sul e tinha como capital Jerusalém. E o reino do norte tinha como capital a cidade de Samaria. E justamente o profeta Elias é profeta do reino do norte. Ele recebeu uma unção nacional. Ele recebeu uma unção específica de Deus para confrontar, destronar a Baal, o Deus, entre aspas, o ídolo mais adorado no reino do norte, que tinha como sua sacerdote, eu chamo ela de relações públicas, né? Do inferno, né? Então, Jezabel, a esposa de Acabe, era sacerdotisa de Baal. Ela, quando casou com Acabe, era Sidônia, ela fez um casamento estatal, né? Um casamento para cumprir acordos, né? Políticos, né? Então, Jezabel, ela não veio para o reino do norte, não veio para ser esposa de Acabe, para se submeter ao Deus de Acabe, ou se submeter à cultura de Acabe. Não, ela veio para estabelecer no reino do norte a sua religião, o seu culto, o seu Deus. E ela trabalhou incansavelmente para estabelecer no reino do norte a crença, a fé única em Baal. E ela trabalhou para remover a fé viva em Yahvé. Ela trabalhou para remover o nome de Yahvé. Ela trabalhou para remover a boca de Yahvé, que era os profetas. Porque Deus falava ao povo através dos profetas. E Jezabel, esposa de Acabe, trabalhou incansavelmente para calar a boca de Deus na nação. E como ela fez isso? Matando os profetas, perseguindo os servos de Deus sem compaixão, tá certo? E Jezabel também removeu o altar de Deus. Lembre-se que a Bíblia diz: onde fizer celebrar a memória do meu nome, ali eu virei e te abençoarei. Sem altar não haveria como
haver lembrança de Deus. Sem altar não há sacrifício. E Jezabel removeu o altar da nação de Israel, o altar de Yahvé, para que não houvesse sacrifício, para que não houvesse lembrança do Deus eterno, para que não houvesse culto ao Deus eterno. E não havendo culto ao Deus eterno, não haveriam liberado a bênção desse Deus eterno à nação de Israel. E ela trabalhou com tudo que ela tinha para remover o nome, a memória de Deus e Yahvé das mentes do povo de Israel e do coração. Aí você hoje entende porque este nome Yahvé não é proclamado nas nações, não é pronunciado como deveria ser pronunciado a partir da nação de Israel, né? Porque houve um trabalhar incansável de Satanás através da teologia errada, através de governantes malignos, através do culto pagão que foi difundido em larga escala pelos reis pagãos no Reino do Norte e também no Reino do Sul. E gerações foram nascendo, crescendo, sem ouvir o nome do verdadeiro Deus. E com isso esse nome se perdeu. Mas quem acompanha o apóstolo Valnice essa semana, o último dia, né, dos 21 dias, ela ministrou sobre o nome de Yahvé. E como igreja, como Insegec, nós temos um compromisso com o nosso Deus de resgatar o nome de Yahvé na nossa geração, tá? Na nossa geração, nas nações da terra. Por esse motivo, nós sabemos que Deus é eterno, mas eterno é atributo. Qualquer nome que nós possamos dar ao nosso Deus bondoso, misericordioso, justo, fiel, Ele é tudo isso. Mas nós precisamos obedecer aquilo que Ele nos mandou fazer. Lá em Êxodo 3,15. Este é o meu nome, e por este nome eu serei conhecido de geração em geração. Foi isso que ele afirmou. Eu serei conhecido por este nome. Então, como igreja, nós temos que ser obedientes ao Senhor, tá? E viver o que a Bíblia diz, e ponto final, sem interpretações teológicas, mas viver o que a Bíblia diz. Porque o Espírito Santo está no seu coração e está no meu coração. O Espírito Santo está na igreja para nos conduzir a toda a verdade. O Espírito veio à terra para glorificar Jesus. O Espírito veio à terra para lembrar-nos tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Se nós dependermos do Espírito Santo, meus irmãos, nós iremos andar bem. Nós iremos, de fato, glorificar Jesus em tudo que pensarmos, sentirmos e fazermos. Porque Jesus é Deus. Amém? Então, o profeta Elias recebe uma unção do Deus Yahvé para aplicar de uma forma generalizada na nação de Israel. As unções são crescentes, tá certo? As unções são crescentes e Deus dá unção a quem Ele quiser dar. E Ele dá, tá? Ele dá. Então, nós temos que compreender isso. Vamos aqui. Quando a Bíblia diz que Elias orou, a Bíblia diz que Elias se encontra com Acabe, o rei,
de Israel, e Elias proclama: tão certo como vive Yahvé. E ele faz questão de proclamar o nome. Por quê? Porque este nome já não era proclamado. Porque Baal estava sendo decantado através de Jezabel, através dos seus profetas e dos falsos sacerdotes que ela enviou a cada cidade do Reino do Norte para catequizar o povo e proclamar em toda a nação de Israel que Baal era o Deus a quem o reino de Israel deveria servir, adorar e obedecer. E ela colocou Baal como o Deus da tempestade, o Deus provedor de todas as coisas. É muita ousadia, né? De Satanás. Então, quando Elias vai conversar com Baal, Elias proclama um decreto diante do rei, dizendo: nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. E quando a gente lê esse texto, parece que Elias fez isso por livre e espontânea vontade. Elias fez isso porque ele achou que ele deveria fazer isso. Não, não, não. Lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 17 e 18, a Bíblia diz que Elias orou intensamente. Ele orou intensamente, tanto para que não houvesse chuva, como orou intensamente para a chuva voltar à nação de Israel. Então, esse decreto dado pelo profeta Elias, ele recebeu do próprio Deus. Deus comunicou ao seu coração. Elias era um homem que andava com Deus, era um homem que sintonizava-se com Deus, era um homem de oração, dependia de Deus. E se ele orou e orou e orou, ele ouviu de Deus o que ele deveria fazer. E ele deu voz na terra, aquilo que Deus queria que ele fizesse. Cerre os céus. E ele cerrou os céus. Porque ele era a boca profética da nação de Israel. Ele era a boca de Deus na terra. E ele proclama uma palavra de juízo sobre o reino do norte, sobre a nação de Israel. Por quê? Porque Elias estava confrontando cara a cara ao principado de Baal, ao ídolo mais venerado, mais adorado, ao impostor Satanás, que estava tentando receber a glória e o louvor que pertence unicamente ao nosso Deus. Agora veja que o profeta Elias, ele vai passar por 3 estágios. Olhando aí o horário, que eu não posso. Ele iria passar por 3 estágios. O primeiro estágio eu chamo de Ribeiro de Querite, ou a sós com Deus. É Deus quem manda Elias para o Ribeiro de Querite. Versículo 3, retira-te daqui, vai para o leste e esconde-te perto do Ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Veja, Deus enviou o profeta Elias para onde? Para o Ribeiro de Querite. Por que Deus envia Elias para o Ribeiro de Querite?
Deus conhecia Jezabel. Deus sabia da capacidade maligna que havia naquele coração. Deus conhecia o rei Acabe e sabia do poder bélico que havia no rei Acabe. E Deus mesmo manda Elias se esconder. Fuja, você está correndo perigo de vida. Você não pode ficar aqui. Eu tenho um lugar para lhe proteger. Porque nesse lugar eu quero me revelar a você. Certo, irmãos? Então nós temos que ter leituras proféticas. Nós temos que saber tirar lições de todas as circunstâncias que Deus nos faz passar. O nosso papel não é murmurar. O nosso papel não é se omitir. O nosso papel é buscar o Senhor naquela circunstância, naquela situação. A Bíblia declara que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Ele se faz presente em todo tempo. Ele não se ausenta de nós. Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ter a graça de manter comunhão com Deus, ainda que as circunstâncias nos sejam adversas. Esse isolamento ordenado pelos governos, estamos dentro de casa, tudo bem, temos que obedecer, mas escute bem. Que lições Deus quer que você tire em tudo isso? Quem está por cima? Quem é o Senhor? Quem governa a nossa vida? A quem nós servimos? Que constituição nós nos prostramos? Então, entenda, o profeta Elias estava diante de uma perseguição ferrenha. A perseguição do rei Acabe era uma perseguição política, mas a perseguição da sua esposa Jezabel era uma perseguição religiosa. E somou Jezabel e Acabe, Acabe e Jezabel. E o que Jezabel fazia tinha aprovação do rei Acabe, porque Jezabel usava o exército de Israel para perseguir os profetas de Deus e matar os profetas de Deus, porque ela tinha o aval do executivo, ela tinha o aval do governo. Então Deus sabia do perigo que Elias corria e mandou que ele se escondesse. Elias não questionou com Deus. Elias não deu sugestão a Deus. Elias obedeceu prontamente. Por quê? Porque Deus tinha lições a ministrar no coração do profeta Elias. E a primeira lição qual era? Ele queria que Elias aprendesse a ouvir a sua voz. Ele queria que os ouvidos do profeta Elias estivessem aguçados em ouvir a sua voz. E que Elias fosse capaz de obedecê-lo prontamente. Que Elias não questionasse em momento algum. Que Elias dependesse unicamente dele. Então, meus irmãos, esse é um tempo de nós aprendermos a ouvir a voz de Deus. Este é um tempo de nós nos debruçarmos na palavra,
na oração, na comunhão com a nossa família, buscando a presença do Senhor para que ouçamos a voz de Deus, porque essa tempestade vai passar, essa praga vai passar, mas eu pergunto, o que é que vai ficar registrado em nossos corações? Vai ficar registrado a história de Mandetta, vai ficar registrado as questões políticas, vai ficar registrado as fofocas da internet, a poder no sangue de Jesus, irmãos. Não é isso que Deus quer. Ele quer fazer-nos com que cresçamos. Ele quer fazer com que sejamos fortalecidos nele. Ele quer que nós o conheçamos numa profundidade maior. Ele quer que nós dependamos dele. Ele quer que nós sejamos supridos por ele. Ele quer que nós entendamos que ele é o Deus de milagres, que ele é o Deus ontem, hoje, será eternamente, que ele não mudou nem mudará, que ele está com você, que ele está na sua casa, que ele está tendo o controle das nações, que nada passa desapercebido aos seus olhos, que esse Covid-19 não pode ir além daquilo que Deus permita ele ir. Então nós temos que crer na soberania do nosso Deus Yahvé, crer na capacidade administrativa do nosso Deus Yahvé, crer que o nosso Deus não está agitado no trono, nem ansioso em momento algum, ele é imutável, ele não muda. Ele está no controle de todas as coisas, ele é o Senhor. Amém? Então, Elias foi ao ribeiro de Quireite, ter um tempo de aprendizado com Deus. Que tempo de aprendizado, hein? Que tempo de aprendizado. Elias precisava aprender a seguir prontamente a voz de Deus. Elias precisava aprender a ser provido por Deus. Olha, imagina, Elias era um judeu. O judeu tem uma dieta diferente das nações da terra, uma dieta dada pelo Senhor. E animal impuro não entra na dieta do nosso Deus. Agora, vocês seriam capazes de comer uma comida trazida por um corvo? O corvo é um animal impuro. Você teria coragem de comer uma comida trazida por um animal que você tem asco? Mas Deus estava dizendo que ele determinou um corvo, preparou um corvo para ser o garçom do profeta Elias. Que esse corvo iria trazer pão e carne, pão e água durante o dia e também durante a noite. 2 refeições estavam garantidas. Então veja, é Deus. Ele faz como quer. Ele usa a quem quer. E o profeta Elias precisava aprender a ser suprido pelo Senhor, a não questionar o tipo de alimentação que Deus estava provendo para ele, e a não questionar a maneira como Deus iria fazer para que este alimento chegasse ao profeta Elias. Ô Pai, nos ensina, nos ensina. Então precisamos aprender. Ele é Jirê, ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus da provisão. E se nós somos seus filhos, precisamos aprender o caminho da obediência. Nós temos muitos profetas hoje, muitos abirrogando, eu sou profeta. Eu pergunto, há um nível de obediência nesses profetas, como houve no coração do profeta Elias? Será que estamos obedecendo a Deus prontamente?
Será que todas as ordens que Deus nos dá, nós captamos e cumprimos? Então pense bem, Elias também precisava aprender a entrar no sobrenatural. E ninguém entra no sobrenatural sem comunhão com Deus. Nós precisamos, irmãos, entrar no sobrenatural. Hoje nós temos uma igreja que nem uma gripinha cura, nem uma febre cura. Que pobreza, que coisa horrível. Nós precisamos entrar no sobrenatural. Nós precisamos orar o sobrenatural. Nós precisamos, amados, crer que milagres é para o dia de hoje. Crer que Deus quer nos usar em milagres no dia de hoje. Ele quer que o sobrenatural esteja na sua casa. Que você seja canal do Senhor para usar o sobrenatural na sua família. Deus quer se mover através de nós. Deus quer se mover em nós. Deus quer operar proezas na sua vida e na minha vida, na vida da igreja. Ele não quer que vivamos na lógica, meramente. Ele quer que abramos os nossos olhos e contemplemos as maravilhas da sua lei. Tenhamos ouvidos aguçados para ouvir a sua voz, para discernir entre tantas vozes a voz do Todo-Poderoso e obedecê-lo prontamente. Veja que entrar no sobrenatural é trazer os milagres que estão no reino do Espírito para o natural. Quando Jesus operou o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, o que é que vocês acham? Quando Jesus ora, o que é que ele vê? Ele vê uma padaria no céu, né? Ele vê uma padaria no céu, né? Ele vê muitos pães no céu. É isso que ele vê. Ele vê no reino espiritual os pães. E ele traz do reino espiritual o que ele está vendo para o reino físico, para o reino material. Isso é entrar no sobrenatural. E este tempo é um tempo de nós crescermos no sobrenatural. E para que isso aconteça, nós precisamos depender do Espírito Santo. E veja que Deus também queria, era levar Elias a aprender a se colocar debaixo da palavra profética emitida pela sua própria boca. Elias declarou: não haverá chuva por 3 anos e meio. Ponto final. Aí, se Elias fosse semelhante aos nossos crentes de hoje, iria dizer: bem, o céu está cerrado só para os ímpios. Mas para mim não, para mim vai ter água, porque eu sou filho do rei. Não é assim que muitos dizem? Não, meus irmãos, não e não e não. Quando uma palavra profética é emitida, nós ficamos debaixo da palavra profética que foi emitida. Deus não vai mudar de conversa só porque nós emitimos a palavra. Claro que não. Elias disse: é seca e é seca. Não vai chover e não vai chover. Claro, se não chove, os rios vão secar. Pois sim, quando o ribeiro do Querite secou, Deus não fez nenhum milagre ali. Não, secou, está seco. Por quê? Porque o profeta Elias estava debaixo da palavra profética que ele emitiu.
Mas como ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, como ele aprendeu a ser suprido por Deus, como ele estreitou a comunhão com Yahvé, o Todo-Poderoso, como ele aprendeu a entrar no sobrenatural, ele recebe a segunda ordem e ele não questiona. Ele não questiona. Então, meus amados irmãos, precisamos saber que assim como Deus quis gerar no profeta Elias um conhecimento maior dele, o nosso Deus também quer gerar em nós um conhecimento maior dele. Oséias 6:3 declara: então conheçamos e prossigamos em conhecer a Yahvé. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Amém? Então, conhecimento de Deus, ele é progressivo. Além de ser progressivo, ele é constante. Nunca iremos cessar em conhecer ao nosso Deus. Ele é eterno. Então, ele quer que nós o conheçamos em profundidade. Deus também quis que Elias soubesse que a provisão da sua vida e do seu ministério viria somente dele. Então, a sua provisão, meu irmão, virá somente do Senhor. As pessoas hoje não têm essa compreensão, porque elas trabalham e elas acham que o que elas ganham é resultado da sua força, da sua inteligência, da sua capacidade intelectual, física. Ela tira Deus de ação. Mas não esqueçamos que toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. A provisão vem do Senhor. Pastor, a provisão vem do Senhor. Amado irmão, a provisão vem do Senhor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O corvo pode ser o seu trabalho, mas quem providencia o corvo é o Senhor. Ele providenciou o seu trabalho para que através do seu trabalho a provisão viesse. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. Terceiro, Deus quis que Elias soubesse que a direção dele vem passo a passo na medida da fé. Deus não diz tudo nem a mim nem a você. Ele não entrega o segundo passo sem que nós cumpramos o primeiro. É passo a passo, de fé em fé, de glória em glória. Então, não queira saber o que vai acontecer daqui a um mês. Viva Cristo hoje. Basta cada dia o seu mal. Dependa dele hoje. Ame ele hoje. Sirva a ele hoje. E com certeza, Yahvé vai fazer proezas em sua vida. Dependa dele a cada dia, passo a passo, passo a passo, passo a passo. Ribeiro de Querite. Elias deveria permanecer ali até o tempo que Deus quisesse que ele permanecesse. E Deus não iria dar a segunda direção sem que ele cumprisse o tempo devido no Ribeiro de Querite. Então eu digo a você a mesma coisa. A mesma coisa. Essa praga vai sair do nosso país e vai sair das nações da terra. Mas eu quero dizer para você
que Deus sabe o tempo em que essa praga será removida em cada nação, porque Ele trata cada nação de forma específica. Ele tem projetos específicos para o Brasil, para a Argentina, para a Bolívia, para o Peru, para o Equador, para o Chile. Ele tem projetos específicos para a Itália, para a Alemanha, para a França, Portugal, Estados Unidos, China, Japão. Ele tem. E Ele vai estabelecer os seus eternos propósitos. Ele é Deus. E feliz é a nação cujo Deus é Yahvé. A nação do Brasil é bendita, porque a nação do Brasil reconhece ao nosso Deus como Criador de todas as coisas. Não inveja a China. O governo chinês não reconhece ao nosso Deus, não se dobra ao nosso Deus, persegue a igreja de Deus, mas não adianta, não tem comunismo que cale o evangelho de Jesus Cristo. As portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Enquanto o governo persegue, a igreja chinesa se multiplica abundantemente, porque o povo do Senhor é indestrutível. Não tem espírito de Mao Tse Tung que domine a igreja ou paralise a igreja. Nunca paralisou e nunca irá paralisar. Porque foi Jesus quem declarou: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, queridos, Elias aprendeu com Deus. E nós vamos aprender. É passo a passo que o Espírito do Senhor nos guiará. João 16:13. O Espírito do Senhor nos guiará a toda a verdade. Então, que entendamos uma coisa. No Ribeiro de Querite, a provisão de Deus. No Ribeiro de Querite, a presença de Deus. No Ribeiro de Querite, a sobrenatural de Deus. E no Ribeiro de Querite, aprendemos a ter a direção correta de Deus. Que a sua casa se transforme nesse Ribeiro de Querite. Que este tempo na nossa vida seja o Ribeiro de Querite, a sós com Deus. A sós com Deus. Que aprendamos a ouvi-lo, que aprendamos a obedecê-lo, que aprendamos a comer da sua provisão, da comida que Ele reserva para nós. E que aprendamos no Ribeiro de Querite, passo a passo. Diga comigo: a minha casa se transforma hoje em Ribeiro de Querite. Deus está nela. E isso é o suficiente. Amém, queridos? Que a graça do Senhor envolva a sua vida, a sua casa, a sua cidade, o nosso país e as nações da terra. E o Pablo vai orar agora nesse resto de tempo que nos sobra ainda. Shalom, queridos. Eu volto daqui a pouco. Quantos minutos? Faltam 10. Aleluia. Que palavra poderosa que o Espírito Santo nos trouxe. A provisão de Deus estava no Ribeiro de Querite, porque o profeta decidiu obedecer aquilo que o Senhor mandou fazer. Que o seu coração esteja em obediência, que o meu coração esteja
obediência. Enquanto estivermos em obediência, experimentaremos do favor de Deus em todas as coisas. Ele é o nosso provedor. O Senhor não deseja a nossa opinião em nada, porque Ele é supremo e soberano sobre tudo. Ele deseja a nossa obediência quanto a tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? Vamos orar? Pai, nós te engrandecemos. Te agradecemos porque o Teu Espírito é quem revela a Tua palavra aos nossos corações. É o Teu Espírito quem faz penetrar em nós essa palavra e transformar-nos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor insiste em nossos corações. O Senhor insiste em nos atrair com cordas de amor todos os dias. Obrigado porque a Tua palavra não morre. Obrigado porque a Tua palavra não cansa. Obrigado porque a Tua palavra não tem validade. A Tua palavra é eterna. A Tua palavra é poderosa ontem, hoje e amanhã será. A Tua palavra é magnífica. A Tua palavra é aquilo que expressa quem o Senhor é. Obrigado porque o Teu Espírito é quem gera a vida em nós. É o Teu Espírito quem gera a vida do Senhor em nós. Gera em nossos corações obediência. Gera em nossos corações clamor. Gera em nossos corações intercessão, Senhor. Nós não queremos murmurar. Nós não queremos reclamar, nós não queremos dar sugestões ao Senhor, nós não queremos, Senhor, falar mal contra o governo, contra o irmão, contra a igreja. Nós queremos depender do Teu Espírito, nós queremos falar aquilo que o Senhor nos mandar falar, nós queremos ser usados naquilo que o Senhor desejar nos usar, nós queremos ser movidos por compaixão, nós queremos ser movidos por obediência, nós queremos ser movidos por intercessão, nós queremos ser movidos por amor, Senhor. Ensina-nos a depender do Teu Espírito. Ensina-nos a depender do Teu Espírito todos os dias. Ensina-nos a depender do Teu Espírito nas mínimas coisas. Ensina-nos a ser dependentes. Perdoa os nossos corações, perdoa-nos por toda a culpa, perdoa-nos pela falta de obediência, perdoa-nos porque nós questionamos as Tuas decisões ao invés de obedecer prontamente, perdoa-nos porque queremos fazer do nosso jeito, acreditando que é a maneira certa, que é o modo certo. Perdoa-nos, nós nos quebrantamos diante do Senhor e Te pedimos, perdoa-nos. Nós necessitamos do Teu perdão, porque sem o Teu perdão nós não somos nada. Sem o Teu perdão nós não iremos a lugar algum. Sem o Teu perdão não há salvação. Sem o Teu perdão não há vida em nós. Ainda que decoremos a palavra, ainda que escutemos 1000 vezes, mas sem o Teu perdão não haverá salvação em nós. Gera em nós salvação, gera em nós arrependimento, gera em nós mudança de vida, mudança de caráter, mudança de personalidades, restauração. Gera em nós, Senhor, que a nossa alma se quebrante, que o nosso coração se quebrante, que o nosso espírito esteja diante de Ti totalmente, inteiramente, porque nós confiamos no Senhor. Pai, nós decidimos Te obedecer, sem querer interferir nos Teus planos, sem querer entender os Teus propósitos, nós queremos Te obedecer. Obrigado porque o Senhor permanece fiel. Em nome de Jesus. Amém.